Em outubro de 1973, em Cleveland, Ohio, uma mulher chamada Dorothy para seu carro no posto Sahio, na Pearl Road, às 5 da manhã. A fila de carros se estende por 3 quarteirões. Uma placa escrita à mão na bomba de combustível declara máximo de 4 galões. Na semana passada, não havia limites. O custo dobrou em apenas 6 semanas. Até janeiro, projeta-se que triplique. Dorothy tem $5.000 em uma conta poupança no Cleveland Trust. Esta conta rende 4,5% de juros. Ela acredita que seu dinheiro está seguro. No entanto, não está. Nos próximos 12 meses, a inflação corroerá 1/3 do seu poder de compra. E ela não entenderá o porquê, até que seja tarde demais. Agora, vamos mudar nosso foco para Teherã, 1979. O Shah foi deposto e a produção de petróleo iraniana cessa. Da noite para o dia, os preços do petróleo dobram mais uma vez. O Dow Jones Industrial Average está exatamente onde começou a década. Uma década perdida para os mercados de ações. Vamos avançar novamente. Bagdá, 1990. Saddam Hussein invade o Kuwait. Os preços do petróleo dobram em questão de semanas. Uma recessão se segue dentro do ano. O mesmo catalisador, a mesma progressão e a mesma ruína financeira para quem detém ativos em papel. Este padrão se repete infalivelmente. Aqui está o que atualmente me tira o sono. Até março de 2026, o Estreito de Hormuz estará fechado. Os preços do petróleo ultrapassaram $100 por barril. Analistas agora afirmam que $200 estão bem dentro do reino da possibilidade. O Irã prometeu fazer isso acontecer. Este não é um cenário teórico. Esta é uma reencenação em tempo real de 1973, mas em uma escala amplificada, com uma economia global mais vulnerável a sustentá-la. Ao final deste vídeo, você saberá precisamente quais 4 ativos resistiram da última vez que os preços do petróleo dispararam e quais se tornaram sem valor. Fique comigo antes de nos aprofundarmos. Esta informação é histórica, não um conselho financeiro. Por favor, faça sua própria pesquisa. A sequência de cada choque do petróleo permanece consistente. Uma passagem crítica é bloqueada, a oferta desaparece, os preços disparam e a inflação acelera. Bancos centrais entram em pânico, ativos em papel colapsam, e então uma transferência de riqueza começa dos despreparados para os preparados. Em 1973, nações árabes produtoras de petróleo impuseram um embargo aos Estados Unidos depois que Nixon enviou ajuda de emergência a Israel durante a guerra do Yom Kippur. Os preços do petróleo bruto dispararam de 3 para $12 o barril, um aumento de 4 vezes. O mercado de ações perdeu quase metade do seu valor nos 2 anos seguintes. A recuperação durou quase 7 anos. Não apenas meses, mas anos completos. Então, em 1979, a Revolução Iraniana levou à retirada do petróleo iraniano do mercado global. Mais uma vez, os preços do petróleo dobraram e a inflação disparou para dígitos duplos. Este desenvolvimento desencadeou pânico no Federal Reserve. Em 1981, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos aproximou-se de 16%, paralisando financeiramente aqueles que investiram em títulos de longo prazo. Avançando para 2026, o Estreito de Hormuz torna-se intransitável. Um impressionante quinto do fornecimento mundial de petróleo desaparece, representando a mais significativa interrupção de oferta já registrada no mercado global de petróleo. Em resposta, a Agência Internacional de Energia mobiliza sua maior reserva de emergência até hoje. Este esforço tem impacto mínimo. O déficit diário totaliza 15 milhões de barris, um volume equivalente à produção diária total de petróleo dos Estados Unidos. Não existe um substituto simples. Enfrentamos o mesmo gargalo, o mesmo aumento acentuado de preços e o mesmo pânico generalizado. A validade deste padrão não está em dúvida.
A questão crucial é quais ativos você possui quando tal evento se desenrola. O ouro se destaca como o principal ativo. O que realmente surpreende as pessoas em relação aos anos 1970 é que o ouro não apenas superou a inflação. Ele eclipsou completamente todas as outras classes de ativos, sem concorrentes próximos. Após o fechamento da janela do ouro por Nixon, em agosto de 1971, o ouro cotado a $35 a onça disparou para $850 a onça em janeiro de 1980. Em menos de uma década, seu valor disparou de $35 para $850. Concomitantemente, as ações viram seu poder de compra diminuir ano após ano, enquanto os títulos sofreram perdas ainda maiores durante o mesmo período. O ouro alcançou um retorno anual de 9% após o ajuste pela inflação. O princípio subjacente é simples. Um aumento nos preços da energia faz com que qualquer coisa valorizada em moeda fiduciária se desvalorize. O ouro não é um ativo de papel. Nenhum governo o imprime, nem é criado através de dívida. Um detalhe crucial frequentemente negligenciado é este. Um mês antes do embargo, a OPEP adotou uma resolução lamentando que a desvalorização do dólar os havia efetivamente fraudado. Eles começaram a valorizar o petróleo em termos de ouro em vez de dólar, não por afeição ao ouro, mas porque até mesmo os próprios produtores de petróleo desconfiavam da moeda em que estavam vendendo seu produto. Uma descoberta notável foi demonstrada em um artigo de pesquisa de Hams e Wills. Antes do embargo, o preço do petróleo, quando denominado em ouro, havia caído mais de 50%. O aumento de preço percebido não foi meramente uma manobra política. Representou o esforço da OPEP para recuperar o poder de compra perdido. Após o aumento, o preço do petróleo, quando medido em ouro, reverteu precisamente ao seu nível anterior. Esta crise constituiu uma reavaliação de valor, em vez de um choque imprevisto. Quando avaliado na única moeda que os governos são incapazes de desvalorizar, nada se alterou fundamentalmente. Atualmente, o ouro disparou para além de $4.500 a onça, chegando brevemente a $5.000. Este padrão está atualmente se desenrolando. O segundo ativo é a terra agrícola, um fato que muitas vezes pega as pessoas de surpresa. Ao longo dos anos 1970, a terra agrícola americana classificou-se como a segunda classe de ativos com melhor desempenho, perdendo apenas para o ouro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos monitorou essa tendência. O valor da terra agrícola americana aumentou de $137 por acre em 1970 para 737 em 1980, representando um aumento de mais de 5 vezes em uma única década. Além disso, este valor exclui o valor da produção agrícola da terra. Os preços da carne bovina tiveram um aumento de 2 vezes. O milho quase triplicou e o trigo quadruplicou. A própria terra ganhou valor e sua produção agrícola também aumentou em valor concomitantemente. Em última análise, a terra agrícola gera necessidades que são indispensáveis para a vida humana. A agricultura contemporânea depende fortemente do petróleo. O diesel abastece os tratores e o gás natural é a fonte de fertilizantes. Aumentos nos custos de energia levam inevitavelmente a aumentos correspondentes nos preços dos alimentos. A despesa com mantimentos aumenta. O valor das terras agrícolas aumenta em conjunto com esses custos. Além disso, ao contrário do ouro, nenhuma autoridade federal jamais apreendeu terras agrícolas durante períodos de turbulência financeira. Isso não aconteceu em 1933, nem nunca aconteceu. Não existe nenhuma ordem executiva para a confiscação de terras agrícolas. Qualquer governo que confisque fazendas inevitavelmente causa uma fome. Até mesmo déspotas compreendem essa verdade fundamental. Um breve interlúdio. Se você está percebendo que os ativos que seu consultor financeiro consistentemente ignora são precisamente aqueles que resistem às crises do petróleo,
Por favor, clique no botão de inscrição. Você está assistindo ao historiador financeiro independente. Meu objetivo é apresentar-lhe as análises pós-morte, permitindo que você discirna padrões recorrentes antes que eles se manifestem novamente. Nosso terceiro ponto diz respeito às ações de energia, mas vem com uma ressalva crucial. A longo prazo, as ações do setor de energia superaram significativamente o mercado geral ao longo da década de 1970. Uma carteira igualmente dividida entre Exxon e Chevron, mantida por aquela década, rendeu 5 vezes os retornos do S&P 500. No entanto, aqui está a cautela crucial, frequentemente omitida dos relatos históricos. Durante a própria crise do petróleo, que teoricamente deveria ter beneficiado as ações de energia, especificamente a queda do mercado de 1973. Essa carteira idêntica viu quase metade de seu valor desaparecer, espelhando o declínio do mercado mais amplo. Considere isto: apesar dos preços do petróleo quadruplicarem, as ações de energia ainda foram reduzidas pela metade. A razão subjacente é que, durante um pânico de liquidez, todos os ativos são vendidos. As chamadas de margem são indiferentes às suas participações. Embora as ações de energia tenham se recuperado mais rapidamente e ascendido a alturas significativamente maiores, sobreviver à queda inicial era um pré-requisito. Vender no ponto mais baixo do mercado tornou irrelevantes quaisquer potenciais ganhos de longo prazo. Por outro lado, o Nifty 50 ilustrou uma lição diferente. Empresas como Polaroid, Xerox e Avon, ações de primeira linha, adoradas que negociavam a 50, 60 ou até 90 vezes os lucros, desmoronaram quando a crise do petróleo atingiu. A maioria nunca se recuperou. A Polaroid, por exemplo, declarou falência. Quando a inflação acelera, o mercado deixa de atribuir altas avaliações ao crescimento prospectivo. Em vez disso, ele exige valor imediato, não meras garantias. Nosso quarto ponto é a dívida governamental de curto prazo, muitas vezes considerada sem graça. Mas este mesmo ativo, chato, protegeu muitos. Os títulos do Tesouro de longo prazo foram devastados na década de 1970, oferecendo um rendimento fixo que a inflação corroía implacavelmente anualmente por 10 anos. No entanto, os títulos do Tesouro de curto prazo, que vencem em poucos meses, conseguiram acompanhar a inflação, essencialmente empatando. Embora não seja emocionante, apenas manter seu capital quando as ações despencam e os títulos sofrem perdas significativas está longe de ser monótono. É uma questão de sobrevivência. O princípio subjacente é o vencimento. Os títulos de curto prazo ajustam suas taxas de juros à medida que a inflação aumenta, enquanto os títulos de longo prazo têm taxas fixas. A duração estendida provou ser prejudicial para os investidores em títulos. Uma duração mais curta ofereceu proteção. Então, quais ativos se tornaram sem valor? Contas poupança. Considere Dorothy em Cleveland, que tinha $5.000 depositados no Cleveland Trust. Seu banco oferecia uma taxa de juros de 4,5%, enquanto a inflação disparava para 12%. Sem que ela soubesse, ela estava efetivamente pagando ao banco para gerenciar seus fundos. Além disso, o que os relatos históricos frequentemente ignoram é isto: os indivíduos mais severamente impactados não eram tomadores de risco, eram os poupadores mais cautelosos e diligentes da América, aqueles que seguiam meticulosamente todas as regras. Aqueles que pouparam diligentemente, evitaram riscos e depositaram sua fé no sistema, viram sua riqueza obliterada. Isso não se deveu a um colapso repentino do mercado, mas sim ao declínio gradual e imperceptível de seu poder de compra, mesmo enquanto seu governo lhes assegurava que tudo estava bem. Os atuais indicadores de alerta são claros. O Estreito de Hormuz está inacessível. A reserva estratégica de petróleo tem capacidade para liberar 4,5 milhões de barris diariamente.
Com um déficit diário de 15 milhões de barris, a reserva é insuficiente para preencher a lacuna. Ela pode fornecer alívio por semanas, mas não por meses. Vários países do Sudeste Asiático já estão implementando o racionamento de combustível. Tanto a Tailândia quanto o Vietnã experimentaram bombas secas, impedindo os cidadãos de se deslocarem para seus empregos. Os mesmos mecanismos que evitaram a crise global em 1974, como capacidade ociosa, produtores alternativos e reservas de emergência, estão significativamente enfraquecidos hoje em comparação com 5 décadas atrás. Este padrão subjacente é facilmente visível para aqueles que estão dispostos a vê-lo. Às 5 da manhã, Dorothy e Cleveland enfrentaram uma espera de 3 horas apenas para conseguir 4 galões de gasolina. Sem que ela soubesse, estava a vivenciar uma significativa redistribuição de riqueza, um facto sobre o qual ninguém a tinha informado. Enquanto a imprensa o rotulava de escassez, o governo o minimizava como meramente temporário. Simultaneamente, o seu banco garantiu-lhe que as suas poupanças permaneciam seguras. Simultaneamente, Bunker Hunt adquiriu prata por $3 a onça, tendo obtido conhecimentos da história da República de Weimar sobre o destino das moedas de papel sem lastro. A sua perspicácia provou ser precisa até que a sua ambição, alimentada por alavancagem excessiva, e as subsequentes mudanças nas regras governamentais levaram à sua ruína. No entanto, a sua intuição fundamental era sólida. Ativos tangíveis, mantidos fora do sistema bancário convencional, mantiveram o seu valor, em forte contraste com os ativos baseados em papel. Dorothy depositou a sua fé no sistema estabelecido, enquanto Bunker Hunt depositou a sua confiança em precedentes históricos. Este padrão é matematicamente previsível, tornando o resultado final inevitável. As suas ações representam a única variável, portanto, diversifique os seus ativos proativamente, em vez de esperar até que as circunstâncias o obriguem.